vamos então dar sequência à nossa conversa sobre o autismo. E nós estávamos conversando anteriormente a respeito assim das características, né, para você desconfiar do autismo. Lembrando que o diagnóstico correto, tá, ele é feito principalmente no consultório médico, né, pelo psiquiatra, pelo neurologista, pelo neuropediatra, aquele que tem habilidade já e que tem conhecimento. Claro que o clínico ele também tem conhecimento e pode perceber características e dar o encaminhamento para fazer o diagnóstico. Também é verdade que o psicólogo, o neuropsicólogo também podem fazer as suas avaliações, as testagens e perceberem que existe algo diferente e encaminhar ao profissional médico. Lembrando que é importante sempre ouvir, né? Seja na escola, seja na instituição que já cuida de pacientes, de crianças que têm algumas diferenças aí, ouvir a opinião, pegar o relatório e encaminhar para o atendimento. Tá? Porque o objetivo é dar o diagnóstico correto para aquela criança, para aquele paciente, para ofertar um tratamento, entre aspas, porque não tem tratamento, mas algo para ajudar a melhorar a interação social, seja em casa, seja na escola, seja na vida adulta. Lembrando que, como a gente falou no outro vídeo, você fala, autismo no adulto. Não é que no adulto começou, isso começou lá atrás, já na infância, só que não foi diagnosticado, não foi percebido. Era apenas dito o cara diferentão. E aqui entra uma curiosidade, todo mundo fala que Einstein era autista. Einstein nunca foi diagnosticado como autista. Como assim então se diz todo mundo, a internet fala, todo mundo está dizendo que o Einstein era autista e foi um gênio? Maravilhoso que ele foi um gênio, realmente, ele nos trouxe tantas teorias que hoje se comprovaram verdadeiras e temos que dar o mérito a ele. Mas Einstein nunca foi diagnosticado como autista. Então, por que vem essa frase? Porque todo mundo hoje com acesso fácil à informação e estudando Einstein, vendo coisas diferentes a respeito, começaram a perceber em seu estilo de comunicação, de vida e tudo mais, que ele tinha umas características que, pode ser autista. Então, quando você vê de fora e avalia na história o comportamento da pessoa, a biografia, como é que ele era, e como é nos dito, ele era assim, assim, assai, você acaba tendo o quê? Uma presunção. É possível, talvez, que ele fosse um autista. E aí chama-se a atenção, mais uma característica que eu não comentei antes, o autista também tem algo muito interessante que às vezes ele acaba se apaixonando demais por um tema específico. Por exemplo, do nada, ele acaba gostando de um tema, por exemplo, de astronomia, astrofísica, biologia, qualquer coisa. E ele começa a procurar dados a respeito daquilo, de uma forma constante. E até, às vezes, até como assim, todo dia, diário. Ele só quer daquilo. Outra característica que não comentei, mas às vezes chama atenção, mas não é exclusividade, mas em razão da hipersensibilidade até a contato físico, tem criança autista que não suporta certos tecidos ou etiqueta ou até certas costuras, né? Porque ela acaba ficando muito sensível, além do cheiro, dos sons e estímulos luminosos. Tá? Agora então vamos conversar a respeito da questão que todo mundo pergunta. Meu filho é autista. A segunda pergunta que vem, que grau que é? É grave, é grau leve, é grau 1, grau 2, grau 3, que grau que é? É aí que vem uma questão que a gente fica assim, não vou dizer chateado, mas, puxa, grau. Quando se fala em grau 1, grau 2, grau 3, grau leve, moderado, grave, você acaba, muitas vezes, se não tiver um cuidado de explicar para a família essa questão, você acaba descaracterizando o que realmente está acontecendo. Quando você recebe diagnóstico de transtorno do espectro autista, e porque espectro são vários sintomas e cada autista é diferente um do outro, se você ficar olhando só o grau, você acaba, sem querer, descaracterizando que o teu filho, aquela pessoa, aquele paciente, é autista. Quando você fala essa questão de graus, e isso é claro que nós somos humanos e a gente acaba buscando uma questão de conforto, nos conformar. Eu tenho autismo, mas é grau leve, né? Então a coisa está mais fácil, está tudo bem. E aí vem a questão assim, você começa a discriminar. Mas aquele lá é grau severo, aquele lá, coitado. E você fica assim, mas o meu filho é grau leve, tá tudo bem, ele é inteligente, ele comunica, ele socializa um pouco, tem essas coisinhas tudo, mas tá ali, é leve. Tem uma coisa, o autismo, ele também tem a possibilidade
de, dependendo da situação, sofrer um agravo. É como se fosse uma progressão. Claro que isso é mais comum nos pacientes com diagnóstico de autismo, então vou dizer agora o termo, um pouco mais severo, ele pode piorar. Ah, mas um quadro leve ou moderado, ele pode sofrer uma piora? Pode sim. Ele pode evoluir de maneira diferente. Ah, ele pode ter um comprometimento na cognição, no aprendizado, na inteligência? Pode sim. Tanto é que daí que veio essa questão da classificação. As crianças classificadas como autista grau leve, tá? Eu sei, eles têm autismo? Tem. Pode ou não pode haver um comprometimento, tá? Na questão da comunicação, verbal e não verbal. Uns são um pouquinhos, então, mais tranquilos e acabam comunicando mais fácil. Pode ou não pode ter um comprometimento cognitivo na inteligência? Pode, né? E a questão, eles não são tão rígidos nas questões das norminhas deles, dos jeitinhos deles, mas tem as dificuldades, também tem situações de crise, mas eles não são tão inflexíveis assim. Resumindo, já o grau 2, o grau moderado, já é um pouco mais difícil na questão da comunicação verbal e não verbal, acabam tendo mais dificuldade na funcionalidade, já são um pouco mais rígidos nas questões da quebra de regras, né? Na flexibilização das rotinas deles e tudo, e também pode ou não ter um comprometimento cognitivo. O que você quer falar com comprometimento cognitivo? As pessoas às vezes usam os termos, né? Não por forma pejorativa, mas às vezes até por não aplicar direito. Então você acaba vendo que às vezes um retardo mental pode estar junto ali. E o grau 3, aí é como todo mundo vê, é o temor de todo mundo, né? Você tem uma exacerbação na questão assim, do comprometimento da comunicação verbal e não verbal, você tem uma exacerbação da questão da socialização, a quebra de regras e tudo é muito mais difícil, se torna-se inflexível, se não for daquele jeito, você acaba notando uma crise, e o comprometimento do aprendizado, inteligência, tudo ele é maior. Tanto é que, por um tempo, se falava assim, o grau de dependência, né? Então quer dizer que o grau 1 ele é menos dependente de terceiros e o grau 3 é muito mais dependente de terceiros para os seus cuidados, para a questão de poder assim ter a sua manutenção. As medicações, elas são usadas não conforme gravidade. A gente prescreve as medicações com o intuito de melhorar a questão, se o educando, o paciente, ele tem uma dificuldade de comportamento muito agressivo, nós usamos medicações para deixá-lo menos agressivo. Se ele é muito desatento, ele é muito hiperativo, que aqui tem uma questão que a gente falou no começo, no vídeo 1, muitas crianças não são autistas, elas são hiperativos, mas o autista também pode ser hiperativo. Então você pode sim usar medicações para melhorar isso, para ter um resultado melhor na questão da socialização da família e também na escola, e tendo aprendizado. E sim, o paciente autista, conforme ele sendo entendido na sua casa, na escola, que ele tem esse comportamento, você pode melhorar e muito essa questão, ele pode desenvolver e chegar a situações incríveis. Daí vem a pergunta assim, mas é difícil a questão do contato, socialização, o autista ele pode se apaixonar, pode namorar? Pode, não tem problema nenhum, ele pode sentir isso também, mas tem os seus comportamentos. Claro que você vê uma facilidade maior isso naquele que não é tão comprometido. Só que os pais ficam assim, meu Deus, e agora? Se é autista, vai dar filho autista. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí que vem a questão do respeito e entendimento. Nós temos quantos exemplos na história de pessoas que hoje a gente sabe que são autistas e que acabam casando, têm seus filhos. Não quer dizer que é porque eu sou autista, o meu filho vai ser autista. Claro que a condição genética, ela tem um fator grande nisso aí, mas não quer dizer que vai acontecer, tá? Outra coisa interessante que o pessoal pergunta, né? Mas o que eu faço se meu filho é autista? O que a lei diz? O que a gente pode fazer para ajudar? Com o diagnóstico de autismo, né, você sempre vai procurar o quê? Vai procurar se interagir e saber de informações de como você pode proceder para ajudar. Existem instituições que você pode se associar, você pode buscar informação, você pode buscar na internet, grupos de apoio, que vão te ajudar também, além do profissional médico que vai te dar as orientações, para você conhecer os sintomas e como lidar com isso. Nada é como você interagir com pessoas que também são pais de crianças autistas,
para conhecer, não para ver quem que é mais comprometido ou menos comprometido, qual que está melhor ou que está melhor, qual tem mais futuro, não isso, mas em como você pode proceder para ajudar o seu filho e aí entender. Por que isso é importante? Quando você não tem um entendimento adequado do que se passa com o teu filho, muitos casais não aguentam o rojão, muitos casais acabam se separando, ou o pai ou a mãe abandona, a mãe acaba resistindo, mas muitos pais abandonam, porque eles não têm estrutura psicológica, ou pelo medo, ou pela frustração, acabam saindo do relacionamento. Aí você deixa a mãe numa situação complicada, a criança já tem um diagnóstico, e tem mais um fator desse, e às vezes aquela criança ela não demonstra, mas ela tem um referencial. Então isso é o que é importante, um alerta para todos os casados, né? Poxa, ter um filho autista ou com diagnóstico, não entre em pânico, nem em desespero, busque ajuda. Os profissionais estão aí para ajudar, para dar o diagnóstico. Se precisar for medicar, medicamos, mas tenhamos fé em que o aprendizado, o conhecimento, tudo isso vai evoluindo para algo diferente e você pode se surpreender com o comportamento e aonde vai chegar o seu filho. Então não é hora de desistir, é hora de dar apoio para a sua esposa, não é hora de culpar, porque em nenhum momento eu falei aqui que a culpa é do pai e da mãe, eu falei que a principal causa do autismo é de ordem genética, mas eu não estou dizendo que foi a culpa da mãe e a culpa do pai, culpa da família A ou família B, não falei isso. Lembrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 160 crianças pode ter algum grau de autismo. É muita gente. Então nós temos que ter o diagnóstico correto e adequado. E às vezes você pode ter um equívoco diagnóstico, um TDAH. O que nos alegra hoje é que as escolas hoje, elas já estão, mediante lei, já estão tendo que se preparar para ter uma educação inclusiva. Não se exclui a criança com esse comportamento, com esse transtorno. Ela é inclusiva, vem a figura do segundo professor, os coordenadores já têm um preparo, o pessoal se capacita, o Estado vem capacitando profissionais da educação para dar esse auxílio, esse apoio pedagógico e inclusive para que ajudar os pais nessa questão. Mas você como pai, mãe de autista, busque informação, pergunte ao seu médico, pergunte ao neurologista, ao neuropediatra, ao psiquiatra, vá em grupos de apoio, busque isso, mas principalmente tenha fé, tenha esperança, pois nós temos sim que sempre lembrar que apesar da dificuldade nessas provas que tem, a gente se surpreende. E quando você vê, parece que tirou um peso de cima de ti quando você viu que a criança mudou o comportamento. E é isso que nos alegra, nos estimula a continuar atendendo. Que quando você percebe que a criança recebeu um diagnóstico correto, adequado, os pais entenderam como é que funciona, e às vezes um remédio para melhorar o comportamento, tirou aquela agressividade, mudou, e os pais veem com um sorriso no rosto, e a criança diferente, isso não tem preço. E o reflexo vai dar na vida dela, na vida na escola, na vida futura, e você vê que tem um futuro, tem um futuro. Não é porque teu filho é autista que você vai correndo ganhar aquela cartinha do médico, diagnóstico, para ter aquele cartão de autista, buscando benefício social. Tudo bem, se precisa, ótima ajuda, que bom que o governo está ajudando as famílias que têm crianças nessas condições, mas nós temos que pensar naquela criança e naquela família que está enfrentando isso, em ajudar, para ter realmente uma perspectiva, para viverem como família, respeitando as características do paciente que tem autismo. Agradeço vocês terem participado até aqui, né? Estamos abertos para perguntas, vamos tentar responder o máximo possível, da melhor maneira possível e clara, e vamos fazendo mais conversas com vocês para tentar esclarecer e trazer elucidação, trazer uma luz, né? Porque toda essa questão, seja autismo, seja outra patologia, traz muita aflição às famílias, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.